Número 6. Melquisedeque. Agora discutimos o único humano em nossa lista. Não há personagem na Bíblia mais misterioso do que a pessoa de Melquisedeque. Quando o conhecemos pela primeira vez, ele está vivendo no tempo de Abraão. Mesmo o nome Melquisedeque carrega um ar de mistério. Ele faz uma entrada silenciosa no cânone das Escrituras. Quem é ele? Por que há tanta discussão sobre ele? Ele é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por quê? Nossa história épica começa com um homem chamado Abraão, o verdadeiro significado do seu nome. Muitos de nós não estamos familiarizados com o funcionamento dos nomes em hebraico e na Bíblia. Nomes na Bíblia não são apenas descritivos, eles também carregam autoridade. Por exemplo, o nome que Deus deu a Adão significava da terra, descrevendo do que Adão foi feito. Um nome pode às vezes se relacionar com o papel do nomeado na narrativa bíblica, como no caso de Nabal, um homem tolo cujo nome significa tolo. Nomes na Bíblia podem representar esperanças humanas e revelações divinas, ou são usados para ilustrar profecias. Então, qual é o significado do nome Melquisedeque? O nome Melquisedeque tem um significado significativo. Em Hebreus 7, versículo 2, significa Rei da Justiça, ou o Rei é justo. Este nome implica que a pessoa com este nome é justa e justa em suas ações. É um nome apropriado para um governante ou líder que defende a justiça e a retidão em seu reino. Melquisedeque é usado para explicar os mistérios de Jesus. Assim como Melquisedeque é o Rei da Paz, Jesus também é o Rei da Paz. Na profecia de Isaías sobre o Messias que viria, ele diz: a segunda informação sobre Melquisedeque, que pode ser descoberta em Gênesis 14, é que ele apresentou a Abraão pão e vinho. Sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, versículo 8, nos diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. De acordo com as Escrituras Sagradas, há apenas um Deus que é o Altíssimo. Este título pertence ao Deus a quem Abraão adorava. Ele sozinho governava sobre todos os deuses, e era aquele diante de quem todos os deuses deveriam se ajoelhar. O sacerdócio que Melquisedeque possuía veio antes do sacerdócio que Arão e os levitas possuíam. Melquisedeque abençoa Abraão pelo Deus Altíssimo. Melquisedeque reconheceu em Gênesis 14, versículo 20, que o Deus Altíssimo havia dado a Abraão a capacidade de derrotar os inimigos de Abraão. A ordem e o mistério de Melquisedeque são usados para explicar Jesus, o homem que não teve início e não teve fim. A visão interessante sobre Melquisedeque é que ele nunca é dado um início ou um fim. Este sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio que continuaria até o fim dos tempos. Melquisedeque no Novo Testamento. A referência a Melquisedeque no Novo Testamento está em Hebreus. Este capítulo traça comparações entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio que o Senhor Jesus agora possui. Hebreus 6, versículo 20. Onde Jesus entrou como precursor por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O dízimo a Melquisedeque. Hebreus 7 nos fornece mais informações sobre Melquisedeque do que qualquer outra passagem na Bíblia. O escritor foca em um incidente específico durante o encontro de Abraão e Melquisedeque. Hebreus 7, versículos 1 a 4. Pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando ele retornava da matança dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, pelo significado de seu nome, é Rei da Justiça, e depois também Rei de Salém, isto é, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Agora pause e considere quão grande era este homem a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo dos despojos. Abraão é considerado o pai dos israelitas. O povo de Deus o tinha em alta estima por causa de seu papel. Apesar disso, Abraão se submeteu à autoridade de Melquisedeque e lhe deu o dízimo do espólio da batalha. Por mais grandioso que fosse Abraão, ele se ajoelhou diante de Melquisedeque. Sua genealogia. Aprendemos no versículo 3
que Melquisedeque estava sem pai, mãe ou genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Também se deve notar o fato de que Melquisedeque se assemelhava ao Filho de Deus. Isso é um ponto muito significativo a se fazer, demonstrando que ele é um tipo de um sacerdote ainda maior, o Senhor Jesus. Sua cidade, a cidade da paz, profeticamente retratada na obra do Senhor Jesus, que nos trouxe paz. Abraão demonstrou sua aceitação do sacerdócio de Melquisedeque, apresentando o dízimo de tudo o que tinha a Deus. É claro dos versículos 9 e 10 que Abraão era um tipo do futuro sacerdócio levítico que estava prestes a ser estabelecido.